Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, Integridade em tempos de crise. Então aí, integridade, de acordo com a palavra-chave, é caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. Então estamos estudando sobre a integridade de Daniel. E nós vamos ver que Daniel, mesmo vivendo num tempo de crise, um tempo de dificuldades, guerras, um tempo em que havia ali muita prostituição, onde havia muita mentira, muita corrupção, e Daniel manteve-se aí íntegro. Daniel aqui, nós vamos estudar nessa lição, nós vamos ver que ele está aí com aproximadamente 80 anos. E durante todo esse tempo, apesar de ter chegado ali com 15, 18 anos, ninguém sabe direito a idade, mas ele se manteve íntegro todo esse tempo. Então ele passou por vários governos, começando lá com o governo de Nabucodonosor, depois pelo seu filho, depois pelo seu genro, e agora está aqui no final do governo de Belsazar, e inicia ainda outros governos. Ele vai participar do governo de Dario, vai participar do governo de Ciro, e mesmo assim ele se mantém íntegro, fiel a Deus. Ele não mudou, ele continua o mesmo Daniel, rejeitando o pecado, continua o mesmo Daniel orando 3 vezes ao dia, ele continua o mesmo Daniel dando testemunho de Deus, e Deus presente em sua vida, fazendo todo o tempo milagres, Deus dando a ele revelações. Todo o tempo ele se manteve fiel, se manteve íntegro. O texto áureo está em Daniel 6,4, que diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então veja bem que procuraram encontrar em Daniel alguma coisa errada. Imagine aí 122 pessoas, 122 homens. Eram aí 120 presidentes ou prefeitos, e tinha ainda 2 companheiros de Daniel, que ficaram 3 para cuidar desses 120. Então os 2 companheiros de Daniel, com mais esses 120, são 122 aí. Então, todos esses homens procuraram, aqui não diz que eles pensaram em procurar, eles procuraram alguma coisa contra Daniel, a respeito do reino, ver se ele tinha se corrompido, ver se ele tinha conquistado, comprado alguma coisa com dinheiro além do que ele recebia, ver se ele tinha alguma coisa, se ele tinha se prostituído, se ele tinha adulterado, tudo. Eles procuraram tudo, não acharam nada que desabonasse Daniel. Veja bem, que caráter, que integridade. E então falaram, só tem um jeito, nós temos que conseguir alguma coisa dentro da religião dele, porque ele é muito religioso, ele é muito temente a Deus, ele é muito ligado a esse Deus dele. Então nós temos que conseguir alguma coisa dentro dessa área aí, mesmo que não o desabone diante do seu Deus, mas que o desabone diante dos nossos deuses. Então vamos planejar. O inimigo, então, ele é sagaz. Veja bem que Jesus, só conseguiram prender Jesus, condenar Jesus, porque mentiram, arranjaram falsas testemunhas. Então, aí vem o que? A calúnia. Só tem um jeito, então.
Satanás usou aqui a calúnia para derrubar, para matar, para condenar Jesus. Aqui também Daniel conseguiram através de uma calúnia, através de alguma coisa que pudesse fazer com que o rei o condenasse a ser lançado à cova dos leões. É o que nós vamos ver hoje. Então a verdade prática aí diz o seguinte: a integridade deve ser a nossa marca, compreendendo igualmente coração, mente e vontade. Então, para se chegar a esse nível de integridade de Daniel, precisa aí coração, mente e vontade. Então precisa ser uma coisa de coração. Precisamos amar a Deus. Primeira coisa é isso, amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Estarmos sempre desejando ser fiéis a esse Deus, a cumprir a vontade desse Deus. Sempre com a consciência de que Ele está presente em toda parte, Ele está conosco. Ele mora, na verdade, dentro de nós através do Espírito Santo. Não tem jeito de fugir dele, não tem jeito de esconder dele, não tem jeito de pensar alguma coisa e ele não saber. Então, devemos ter essa consciência de Deus sempre presente. Termos esse desejo, essa vontade de segui-lo, de obedecê-lo e ter aí uma mente controlada pelo Espírito Santo. Então, nossa mente deve estar todo o tempo pensando em Deus, na palavra de Deus, comparando as coisas com a palavra de Deus, sempre sendo guiados pela palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Daniel 6, 3 a 5, versículo também 10, versículo 11, versículo 15, versículo 16 e também o versículo 20. Vamos ler então. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra Daniel, se não a procurarmos na lei do seu Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então a lição de hoje fala de o início agora do governo de Dario o Medo. Existe aí muita controvérsia sobre esse Dario Medo. Quem seria esse Dario Medo? Se seria alguém já dentro do governo de Ciro, se seria o próprio Ciro, se seria o empregado de Ciro. Então há muita controvérsia. Joséfo acreditava que esse Dario aqui era neto de um homem que era amigo de Nabucodonosor, que participou do governo de Nabucodonosor, governando a Média e ajudando Nabucodonosor nesse governo. Temos alguns também que acreditam que esse Dario pode ser aí um líder dos Medos, um tal Gubaru, que é chamado de governador da Babilônia e do distrito além do rio. O certo é que o governo da Babilônia começou com Medo e depois passou a pertencer
aí é o Império Medo-Persa governado por Ciro. Então ninguém sabe ao certo aí quem é esse Dario que fez aquela invasão ali através do rio Eufrates, entrou aí na Babilônia. Não sabemos quem é esse Dario porque não existe nenhuma narração mais clara. Sabemos apenas que ele era Medo, então pertencia à região média. E o governo começou assim. O primeiro governo era Medo, então era o governo dos Medos e com a colaboração dos persas. Depois é que Ciro, então, passou a governar toda a região da Média e da Pérsia. Então, primeiro começou com os Medos. Então, esse Dario era Medo, foi ele que invadiu a Babilônia. Foi ele, então, que governou primeiro aí a Babilônia. Depois é que Ciro assume o controle de todo o Império Babilônico. E agora passa a ser o Império Medo-Persa ou Persa-Medo, porque Ciro era persa. Então ele passa a governar. Então o certo aqui é que Dario começa a governar e para governar ele então instaura aí 120 homens que vão governar todo o Império Babilônico. Por quê? Porque o Império Babilônico não andava bem financeiramente. E se de repente ele começasse a reinar e não fizesse isso, eles perderiam muito financeiramente. Então ele já colocou aí 120 homens para governar todas as províncias, né, os lugares que pertenciam ao Império Babilônico, e colocou 3 homens para fiscalizar isso. Então, provavelmente, cada homem, ele tomava conta, então, de 40 províncias, né? E pedia conta aí de 40 homens que governavam essas províncias. Então, veja só que Daniel estava entre esses 3 que ele escolheu. Daniel, na verdade, tinha uma fama de ser o quê? Íntegro, um homem que não se corrompia. Então, Dario aproveitou logo Daniel. Então Daniel era um dos 3 que ficaram para tomar conta desses 120, pedir contas para eles a respeito dos negócios do reino. E dentre esses 3, então, Daniel se destacou logo. Ele tinha muita experiência, trabalhou com Nabucodonosor e com os outros que sucederam Nabucodonosor. Então, ele tinha muita experiência, ele se destacou logo. E isso causou inveja nos 2 companheiros e também nos 120 que foram colocados para governar. Então, eles armaram uma armadilha para Daniel, para matar Daniel, para não deixar Daniel assumir, porque o rei Dario já estava pensando em colocar Daniel para cuidar de todos, não só de 120, como também desses outros 2. Ele seria o líder de tudo. E nós sabemos então que eles foram até o rei Dario e disseram ao rei Dario: olha, rei Dario, vamos fazer aqui um edito, nós 120 aqui, com mais 2, 122, chegamos aqui a um consenso que o senhor deveria fazer uma lei e nessa lei constar que todos que quisessem pedir alguma coisa, fazer algum tipo de oração, deveriam fazer diretamente ao Senhor, pedir ao Senhor, como rei, como imperador. E o Senhor assina esse edito e passa a ser uma lei. E a lei dos medos e dos persas não tem como ser revogada. Assinou, pronto, está valendo. Então o rei, na sua vaidade, esqueceu-se de Daniel, esqueceu-se que Daniel tinha um Deus e que Daniel serviria esse Deus integralmente, e não conhecia também os detalhes da vida de Daniel no passado. Então ele nem se lembrou de consultar Daniel. Daniel não estava presente, Daniel não sabia de nada disso. Então ele logo, na sua vaidade, pensou: bom, nada mais justo que um rei que começa governando, todos agora devem me adorar como um Deus, todos devem fazer suas petições a mim. Então ele achou muito boa a ideia